Palavra de Deus, hoje, 8 de março de 2020, segundo domingo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escutemos as palavras do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Deus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então, Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Hoje, no Evangelho da Transfiguração, nós vemos que Jesus leva Pedro e Tiago e João, 3 dos seus discípulos mais próximos dentro do grupo dos 12, que tinham vivido com Jesus já mais 2 ou 3 acontecimentos de especial proximidade e intimidade, e leva-os para o alto do monte, dando-lhes a conhecer não apenas aquele homem extraordinário que ensina coisas extraordinárias, que tem uns gestos humanos comoventes, que perdoa os pecados e que faz coisas de facto diferentes de toda a gente. Desta vez Jesus não faz o que é costume fazer, não se revela aos olhos deles como aquele que eles já conheciam, mas desvenda-lhes a sua verdadeira natureza. Desvenda-lhes que é de facto o Filho de Deus. E mostra-lhes isso, a brancura e a luz das suas vestes e do seu rosto, que o texto refere, remetem para aquelas visões que nos profetas e que nas visões dos profetas do Antigo Testamento apareciam de Deus. Deus aparecia sempre com essa brancura, com esse resplandecente, com essa luz resplandecente que irradiava dele. E por isso os discípulos que conhecem o Antigo Testamento reconhecem naquele homem o verdadeiro Deus. E é muito bonito isso porque me parece que tem para nós 2 significados fundamentais. Um deles é que esta certeza de que Cristo é o Messias, que Jesus lhes concede àqueles 3, também nos concede a nós. Isto é, a nossa memória, a nossa história está cheia de momentos em que nós experimentamos Deus de uma maneira tão evidente, com tal clarividência, que para negarmos essa experiência tínhamos que mentir a nós próprios e a quem nos rodeia. De alguma maneira, vemos que isso é o que acontece com Pedro. Mais tarde, na sua epístola, ele vai dizer, para garantir a certeza de que estamos diante do Messias, vai dizer: nós fomos com ele ao alto do monte e vimos a sua glória. De alguma maneira, esta é a experiência que também nós vivemos, quando, em alguns momentos da nossa vida, Jesus concede-nos, por caridade, por graça, a certeza de que estamos diante dele. E esses momentos constroem a nossa história, ajudam-nos em outros momentos em que a fé vacila, em que as nossas pernas tremem, em que fraquejamos a nossa fidelidade a Deus. Nesses outros momentos temos esta experiência de uma certeza que está dentro de nós, que está inscrita no nosso coração, que para negar temos que mentir, e isso fortalece-nos, certamente. O outro aspecto que me parece aqui também extraordinariamente importante é a consciência de que este olhar que Deus concede aos 3, a Pedro, Tiago e João, este olhar que é um olhar transfigurado, isto é, um olhar de quem vê mais do que Jesus era, de que reconhece naquilo que é humano também a sua natureza divina. Parece-me que este olhar é o olhar com que Deus também olha para nós. Isto é, Deus, quando olha para nós, vê em nós mais do que nós já somos. Vê em nós as possibilidades de bem. Vê em nós os horizontes de esperança, de coisas boas que podemos ainda realizar e que não realizamos. Olha para nós e vê possibilidades de identificação com Ele, de unidade com a pessoa de Jesus, com a sua cruz, com o seu sofrimento, também com os momentos de alegria e de glória que o próprio Deus tem. Vê em nós tudo isso e ama-nos também por esse mais que vê em nós e que nós ainda não realizamos. Este olhar de Deus sobre nós
contrasta com a maneira tantas vezes pessimista com que nós olhamos para nós próprios, com os retratos mais ou menos deprimidos, depressivos, que nós fazemos da nossa experiência de dia a dia e até da nossa experiência do pecado. Não serve isto para relativizar o pecado, nem para considerar o pecado uma coisa menos importante, mas serve para perceber que o olhar de Deus sobre nós, que é mais verdadeiro do que o nosso próprio olhar, conta com estas possibilidades de bem que nós ainda não realizamos. Isto é um olhar transfigurado. Deus vê em nós, de uma maneira transfigurada, aquilo que ainda não somos. E trata-se da santidade. Deus é capaz de olhar e ver a santidade a que nós podemos chegar. E ama-nos também por causa disso. E por isso sejamos nós capazes, nesta quaresma, de renunciar aos pessimismos, que no fundo são outra forma de egoísmo, e aprender a olhar para nós próprios e para todos os que nos rodeiam com este olhar de Deus que vê as possibilidades de bem que cada um de nós encerra.